noite, começando nossa live de hoje. Boa noite para quem entrar. Deixa eu colocar aqui salvar aqui um comentário com o nome da live. Deixa eu colocar. Live de hoje, o tema é energias negativas. Estou só escrevendo aqui para deixar esse comentário fixado. Pronto, foi. Então, boa noite para quem tá entrando, boa noite para Liliane, Tamara, Gabi, boa noite para quem estiver aí, boa noite para quem entrar também. Bom, já tem umas semaninhas, né, que eu não apareço por aqui. Geralmente eu faço as lives no domingo à noite, né? Hoje eu possivelmente tinha uma grande chance de não conseguir fazer, então por isso que eu avisei em cima da hora, bem em cima, né? Mas consegui, então eu sempre prefiro avisar em cima do que avisar e não conseguir fazer. Então deu tudo certo e hoje tem live, tá? Tinha muitas pessoas me cobrando, falando: Priscila, por que você não tem feito mais lives? Cadê você? Faz a live, enfim. Então eu apareci, tá bom? Vamos lá. Eu sempre também gosto de dizer por que eu escolhi o tema de hoje, né? Por que energias negativas? Eu vou falar sobre isso. Hoje, o ponto principal dessa live é explicar um pouquinho dessas energias e também passar para vocês como que vocês podem se proteger dessas energias, como vocês podem, de alguma forma, fazerem uma blindagem energética, tá? Então, vou falar também um pouquinho sobre isso. Porque não adianta a gente entender a energia, mas o que a gente faz com isso, né? Como é que a gente se protege em relação a isso? Então, vou falar sobre isso também, tá bom? Para quem tá entrando, e tem muitas pessoas que já estão acostumadas com as lives de domingo, essas lives são momentos, né, que eu estou aqui para vocês. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, por favor, coloquem aqui que eu vou orientar, que eu vou explicar, que eu vou dar uma posição, tá? Então, aqui, esse momento é um momento de troca, né? E eu quero que vocês perguntem, podem perguntar à vontade, eu quero que vocês questionem também podem questionar, tá? Esse é o momento, nosso momento. Então, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem à vontade. Então, vamos lá, né? Por que eu escolhi esse tema? Quem me acompanha por aqui sabe que eu atendo com terapias e com oráculos, né? Eu sou psicoterapeuta, mas eu gosto de incluir muito, muito, muito. O Thiago colocou falta baixo um pouco a consulta. Não entendi, Thiago. Depois você coloca. Então eu gosto de mesclar muito as terapias com as cartas, né? Eu gosto de unir esses dois universos e isso dá muito certo. Não adianta a gente falar de equilíbrio emocional, equilíbrio mental, sem a gente falar da parte espiritual. Então, até nas sessões de psicoterapia, eu também incluo a parte espiritual e a parte energética, porque tudo faz parte de uma coisa só, né? E por muitas vezes, até antes de começar as sessões de terapia, é orientado que seja feita uma abertura de um jogo, né? Para a gente poder entender um cenário geral. E tanto nas sessões de terapia como nas consultas de baralho, eu tenho percebido uma atmosfera, vou colocar assim para ficar mais sutil, uma atmosfera muito grande de energias negativas circulando as pessoas, tá? E essas energias negativas, elas estão vindo de todos os lados. Elas não estão vindo só de amigos não, daquelas pessoas que fingem, né, ser amigas, mas estão vindo de pessoas mais próximas ainda, até mesmo de familiares. Então,
essa incidência, né? Essa ressonância que acaba acontecendo também, isso aí tá ficando realmente preocupante. Então, a quantidade hoje de energias negativas que estão nos rondando está cada vez maior e isso está piorando a nossa sintonia, o nosso bem-estar, a nossa calma, isso prejudicando também a famosa ansiedade, porque hoje em dia todo mundo tá ansioso, né? Todo mundo tá com um grauzinho de ansiedade, né? Então, por isso eu resolvi trazer esse tema para hoje, tá? Porque como cada vez mais está crescendo, e detalhe, né? Muitas das vezes, quando sai essa informação na consulta de baralho, muitas das vezes a pessoa fala, Priscila, mas eu não imaginava. Eu sentia alguma coisa diferente, mas não imaginava, não tinha a certeza, né? E, infelizmente, a gente tá tendo esse recebimento de energias negativas, não só de pessoas que estão muito declaradas negativas, né? Mas também de pessoas que a gente acha que a gente pode confiar, pessoas inclusive que estão dentro da nossa casa, que frequentam a nossa casa. Então isso é preocupante, tá? Mas vamos lá, como eu sempre falo, vamos entender isso, né? Priscila, o que eu faço? Eu posso impedir? Vamos entender isso, tá? Nós podemos impedir que tenha uma energia negativa? Não. Vamos entender isso. Não. Eu não consigo, eu não posso, não existe essa capacidade de eu impedir que exista uma energia negativa. Vamos entender isso. Qualquer pessoa hoje pode irradiar para você uma energia negativa, tá? Isso é muito importante, muito importante. Tiago colocou que era uma consulta, pode ser, claro, a gente faz sim. Uma outra pessoa colocou, tem pessoas que já têm facilidade de pegar energias negativas. Verdade, vou falar sobre isso também. Então, nós não podemos impedir que uma pessoa irradie energia negativa, ok? Isso é uma coisa muito importante. Então, vamos entender, todas as pessoas podem fazer essa irradiação de energia. O que vai diferenciar você pegar, vamos dizer assim, né? Reter essa energia negativa ou não, é aí que você pode fazer alguma coisa. Então, vamos entender esse ponto, tá? Pessoas do seu trabalho, pessoas da sua família, amigos, vizinhos, podem irradiar energia negativa, energia de inveja, tá? Mas você sim, tem que ter o controle, tem que ter o domínio, se você vai deixar essa energia entrar ou não no seu campo energético, tá? E isso aí faz total diferença. Gente, quem tiver dúvidas, pergunte. Inclusive, se tiver alguém que queira compartilhar alguma experiência, Priscila, senti uma energia negativa XYZ, o que eu faço? Ou eu acho que uma pessoa tal tem energia negativa, tá? E aí é uma coisa que é importante. Que tipos de energias negativas são essas, tá? Famosa inveja que a pessoa quer ter aquilo que você tem. Tem pessoas que, inclusive, além de querer ter aquilo que você tem, elas querem o que você tem e elas querem que você perca o que você tem. Isso é o mais sério, né? A pessoa, ela quer ser você, ela quer ter aquilo que você tem e, além disso, ela quer que você perca aquilo que você tem. Isso é mais sério ainda. Atenção a isso, tá? Tem energias negativas no trabalho, quando as pessoas querem derrubar as outras, né? Eu quero tirar essa pessoa aqui do cargo, né? Me contem aqui se vocês já passaram por situações assim, tá? Energias negativas dentro de casa,
né? Entre familiares. Sabe aquela famosa inveja branca? Ah, mas olha, eu tô invejando, mas é inveja branca. Inveja branca existe? Não, não existe. Vamos entender isso. Uma outra coisa que é importante é o seguinte: a gente sempre acha que a energia negativa vem do outro. Ah, o outro joga inveja, o outro joga mal olhado, o outro joga algo ruim. O outro. E você? É importante a gente fazer essa análise. Será que eu estou invejando alguém? Será que eu estou querendo mal de alguém? Será que eu estou querendo que alguém se prejudique? Mesmo não sendo totalmente de propósito. Será que de alguma forma às vezes você não coloca um olhar negativo em relação ao outro? Vamos nos analisar, isso é importante. Por quê? Lei da ação e reação, da causa e efeito. Tudo que vai, volta. Então, atenção a isso. Vamos também fazer uma autoanálise, né? Será que eu estou irradiando energia negativa de alguma forma? Será que de alguma forma eu fico observando o outro de forma pesada? Isso é importante. Uma outra coisa que é legal também falar em relação às energias negativas, existem energias negativas de outros espíritos, tá? Por que eu tô falando outros? Porque a gente estamos agora, acho que voltou. Todo mundo tá me escutando, todo mundo tá me vendo, porque teve uma queda no sinal, mas acho que agora voltou. Me deem um ok se todo mundo tá me escutando, se todo mundo tá me vendo. Me deem um ok, por favor. Tá ótimo. Então, Nathalie falou que sim. Vou continuar, tá? Eu tava falando de energias negativas de outros espíritos. Por que eu tô falando de outros espíritos? Porque a gente aqui na live, a gente fala muito sobre amigos espirituais. Inclusive, na outra live, né, que eu tinha feito, eu falei sobre a conexão com mentores e com guias. Foi uma live muito intensa energeticamente. E eu fiquei muito feliz de fazer essa live. E muito emocionada também, né? Foi uma live que me emocionou muito. Então a gente geralmente fala sobre espíritos de luz, né? Sobre espíritos muito de vibrações muito positivas. Mas existem também as energias negativas vindo de espíritos negativos. Então atenção a isso, né? A gente tem que tomar cuidado em relação às energias dos dois lados, dos dois planos, tanto no plano espiritual como no plano físico. Então a gente tem que observar as energias negativas de espíritos negativos, de espíritos de baixa vibração e também energias negativas de encarnados, tá? Então a gente tem que ficar, ó, né, observando ali. Ok, então como eu falei, nós não temos como impedir a irradiação de energias negativas. Primeiro ponto, tá? Priscila, ok. Se a gente não tem como impedir, o que a gente pode fazer? Basicamente, de forma direta eu vou responder: se proteger, tá? Então vamos entender isso. Nosso corpo é nosso templo. Acho que vocês já escutaram essa frase. Nosso corpo é nosso templo. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo com muita atenção, com muito cuidado, né? Com muita sabedoria. Priscila, você está falando da parte física? Também. Mas quando eu falo do nosso corpo como um templo, estou falando da parte física, espiritual, mental e emocional. E aí, essas 4 partes, elas precisam estar em equilíbrio. Elas precisam estar rodando de forma harmônica. Parte física, gente, vamos entender isso.
Priscila, eu medito, fico horas meditando. Tá, mas a sua parte física tá como? Não cuido. Então, assim, vamos entender que o equilíbrio ele funciona quando essas 4 partes elas estão em harmonia, tá? Vamos analisar aqui juntos, tá? Será que eu estou olhando para minha parte física? Primeiro ponto. Então, faça essa autoanálise. Eu vou explicar daqui a pouco por que isso, tá? Faça essa autoanálise. Como é que tá a minha parte física? Estou cuidando? Estou cuidando do meu veículo? Estou cuidando desse meu templo aqui, o que vai me possibilitar eu conseguir aquilo que eu quero? Então, primeiro ponto, parte física. Segundo ponto, a parte emocional. Como é que tá esse equilíbrio? Você está cuidando disso? De verdade? Você está entendendo o seu equilíbrio? Você está conseguindo resolver suas pendências emocionais? Terceiro, como é que está o seu equilíbrio mental? Você faz terapia? Gente, muitas pessoas ainda têm esse preconceito, né? Eu não preciso de terapia. Eu sou uma pessoa normal. Eu estou bem. Vamos entender isso. Terapia é para todos. Todos precisam fazer terapia. Terapia não é quando você está em desequilíbrio. Terapia é para evitar também que você fique em desequilíbrio. Vamos ter atenção a isso. Priscila, mas meu mundo tá incrível. Ótimo, você tem que fazer terapia para manter. Então vamos entender isso, né? Porque muitas pessoas vão para terapia quando o negócio tá feio, né? Tá esquisito, tá tudo em desequilíbrio, o mundo tá desmoronando. Não é isso. Todos devem fazer terapia. Todos. Bom, isso é importantíssimo, importantíssimo. E por último, como é que tá o seu equilíbrio espiritual? Como é que tá o seu contato com o lado espiritual? Então, se você estiver em desequilíbrio com alguma dessas 4 partes, você está com uma porta aberta para energias negativas entrarem. Entendam isso, tá? Então, primeiro, se eu não consigo impedir que energias negativas entrem, eu tenho que me proteger. Proteger o quê? O meu templo. Quando a gente fala do templo, a gente também engloba a nossa aura, né? A gente também engloba o nosso campo vibratório. A gente engloba isso tudo. E a gente tem que cuidar disso tudo. Porque a energia negativa, ela vem, ela se aproxima de nós. Quando ela chega pertinho da gente, tocando no nosso campo vibratório, se o nosso campo vibratório estiver fortalecido e irradiando positividade, a energia negativa ela não consegue entrar. Ela não dá match, sabe? Não existe não existe aderência, essa palavra certa, não existe aderência. Ela vem, ela percebe que ela não consegue entrar, ela dispersa. Ou seja, você pode passar por um bombardeio de energia negativa que não vai entrar. E aí o que a gente fala da blindagem energética. A blindagem energética é o resultado da limpeza energética. Quando eu faço uma limpeza energética em alguém, a pessoa ela sai blindada. Quando eu faço uma sessão de reiki em alguém, a pessoa sai blindada. Isso é uma blindagem energética. A energia vem, ela não consegue entrar e ela dispersa. Tá? Isso é uma coisa muito importante de falar. Então, aí agora vamos para o outro lado, né? Priscila, eu estou com vários problemas, minha ansiedade está 1000, estou muito preocupada, não paro de ficar preocupada, só penso negativo. O que vai acontecer?
Olha o outro cenário. A energia negativa vem, ela chega perto do nosso campo vibratório e ela percebe o quê? Ressonância. Você está pensando negativo e aquilo vai dar match na energia negativa. Gente, é basicamente isso. É basicamente isso. Ah, meus chakras estão desalinhados, tá tudo uma bagunça. Vai entrar tranquilamente e vai fazer uma bagunça. Então, quando a gente fala de energias negativas, e muitas pessoas se assustam, né, e se preocupam quando isso aparece num jogo de cartas. Ah, fulano joga uma energia negativa pra você, outra pessoa também. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Se proteger. Então, não fiquem aí preocupados, né? Mas quem está jogando uma energia negativa? Qualquer pessoa. A pessoa que estiver agora do seu lado, ela pode fazer isso. Não estou dizendo que vá fazer, mas ela pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Você pode estar andando numa loja e você, sem querer, passar uma impressão que distratou alguém. E esse alguém pode jogar uma energia negativa para você. Pode olhar para você e jogar energia. Qualquer pessoa. Nós não estamos livres disso. Mas, se estivermos blindados, isso não acontece. Então, vamos lá. Como que a gente faz essa blindagem? Como? Primeiro ponto eu falei, que a gente tem que fazer o equilíbrio acontecer nessas 4 partes. No nosso físico, no nosso mental, no nosso emocional, no nosso espiritual. Nessas 4 partes. Priscila, é difícil? Pra caramba. É difícil porque a gente lida com estresses no dia a dia. A gente lida com problemas no dia a dia. A gente está o tempo todo resolvendo um problema aqui, resolvendo outro problema ali, na correria. É trabalho, é filho, são os filhos, é família, é lado financeiro, são os projetos, é o casamento. É muita coisa. São muitas caixinhas pra gente lidar, são muitas gavetinhas pra gente arrumar. Mas isso é viver. Viver é isso. Viver é a gente conseguir caminhar em harmonia com todas essas caixinhas funcionando. E elas funcionando, né, ao mesmo tempo, elas rodando ao mesmo tempo. E aí, outra dica de como fazer essa blindagem acontecer são os nossos pensamentos. Eu sempre falo isso, a gente irradia, na verdade a gente atrai aquilo que a gente irradia. Então, se eu estou colocando aí pensamentos positivos o tempo todo, vamos entender que isso é difícil, né? É difícil a gente ficar o tempo todo ali, ó, só pensando coisas boas, mas a gente tem que tentar. Então, quando a gente está ali pensando positivo, a gente está atraindo essa positividade. E o negativo, a mesma coisa, tá? Então, você ficar vibrando e pensando positivo, isso também vai atrair essa positividade e vai evitar essas energias negativas, tá? Aí vamos a outras dicas também para fazer essa blindagem. Tem várias. Primeira, né? Quando você estiver próxima de uma pessoa que você sabe que tem inveja, que joga uma energia que não é boa, simples também. Uma dica muito simples. Você vai imaginar um espelho na sua frente, só que virado para a pessoa, tá? A parte do espelho virada para a pessoa. Porque tudo que a pessoa irradiar para você vai retornar para ela. Gente, bom ou ruim, né? Então você se protege. Uma outra proteção que dá muito certo também. Bolha dourada. Quando você
tiver que ir para algum local que tem uma energia muito densa, muito pesada, você vai se imaginar dentro de uma bolha dourada, aberta apenas no topo da cabeça. Por quê? Porque quando a gente deixa ela aberta no topo da cabeça, a gente mantém a nossa ligação com o divino, com o universo, que é o nosso chakra coronário, que fica ligado ao universo, tá? Então, se imaginar dentro dessa bolha dourada, aberta apenas no topo da cabeça, tá? Uma outra dica também que funciona muito bem é usar uma turmalina negra. Turmalina negra, eu indico usar no anel, é muito boa também. Usar como pulseira, tá? Também é legal. Porque a turmalina negra é uma pedra que ela suga energias negativas. Ela vai sugando para ela as energias negativas e ela mesmo transmuta, ou seja, ela converte e ela libera, tá? E aí, uma dica da turmalina negra é evitar de colocar ela na altura do cardíaco, para não sobrecarregar o cardíaco. Então, se for usar a turmalina negra como pingente, deixa ela abaixo do cardíaco, tá bom? E na sua casa, manter sempre a energia positiva circulando, defuma a casa, acende um incenso, isso é muito bom. Evitar brigas, evitar discussões, evitar gritarias, evitar desentendimentos, desavenças, para deixar essa energia mais harmônica, tá? Não estamos falando de religião, estamos falando de harmonia espiritual. E você ter a sua fé independente da sua religião, mas manter a sua fé, manter a sua conexão com a espiritualidade, isso também vai ajudar muito. Em relação às energias negativas de espíritos negativos, isso também funciona, tá? Se a gente estiver em harmonia, se a gente estiver com muita tranquilidade, essa energia negativa ela não entra. Esses espíritos eles não conseguem nos acessar. Eles ficam repelidos, eles não conseguem acessar o nosso campo vibratório, porque está com uma densidade muito diferente. Então, eles não conseguem se aproximar, tá? Então, a partir de hoje, vamos entender isso. Qualquer pessoa pode jogar uma energia negativa para você. Qualquer pessoa. A diferença é se você vai ou não reter essa energia. Então, a partir de hoje, se proteja para que essas energias negativas não acessem o seu campo vibratório, tá? Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, que eu vou dar uma orientação final, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Só dar um recado. Eu tenho colocado nos stories aqui do Instagram, tem muitos vídeos novos lá no YouTube, tá? O canal no YouTube é Priscila Araújo Terapias e Oráculos. Depois vocês acessem lá. Já tem previsões para essa semana, tá? Previsões para a semana inteira. É só ir lá. Tem mensagem para quem está solteiro, mensagem do Baralho da Maria Padilha. Tem mensagem para quem está em um relacionamento sério, também do Baralho da Maria Padilha. E tem outros vídeos lá. Depois vocês acessem, deem uma olhadinha ao longo da semana. Eu vou colocando outros vídeos também, tá? Dá uma olhadinha lá. Bom, se permitam estar em sintonia e estar em harmonia, por favor, tá? Me assusta muito eu perceber as pessoas recebendo tanta energia negativa assim. Me assusta muito também as pessoas estarem irradiando energia negativa. Como eu falei, a gente fala tanto das outras pessoas, mas a gente pouco se olha, né? Então, vamos entender isso. O Thiago colocou, não entendi, e como usar uma pedra preta. Pedra preta, Thiago, a turmalina é negra, tá? A turmalina negra é essa pedrinha aqui. Eu acho que eu tenho ela aqui. Peraí, tenho ela. Turmalina negra, tá? Essa aqui é a rolada, tá?
A turmalina negra você pode usar no seu bolso, você pode usar como pingente, mas abaixo do cardíaco, você pode usar com uma pedrinha no anel, você pode usar como pulseira, tá? Tipo essa pulseira aqui, só que em vez de ser essa pedra, é uma turmalina negra, tá bom? E aí você vai usando junto com você, que em vez de bater em você energia negativa, a pedra vai sugar energia, tá bom? Gente, mantenham a positividade na mente de vocês, mantenham as vibrações positivas, tomem cuidado, por favor. A gente está cada vez mais com uma atmosfera muito pesada, muito densa, porque as pessoas elas estão muito preocupadas, elas estão muito ansiosas, elas estão muito estressadas, e todos esses pensamentos eles vão, né, pro nosso plano, e isso tudo fica solto, vamos dizer assim. Então tomem muito cuidado, por favor, tá? Tem muitas pessoas ficando, inclusive, doentes, né? Muitas pessoas que não estão bem por causa dessas energias. Então não entrem em sintonia, se protejam, né? No momento de uma briga, a melhor coisa, abaixa o tom da voz, conversa, tente chegar numa harmonia, numa sabedoria. Então vamos cuidar da nossa vibração, vamos cuidar do nosso campo vibratório para que a gente só receba coisas boas. Isso é impossível? Não, isso é possível, tá? Então vamos nos cuidar, vamos nos proteger, por favor, porque sinceramente o negócio tá feio energeticamente, tá? Tenho recebido muitas pessoas para limpeza energética com os chakras muito fechados, muito bloqueados, rodando ao contrário, sujos, pessoas ficando realmente muito doentes por causa do campo energético bem debilitado, tá? Então, assim, tomem muito, 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 muito cuidado com isso de verdade. Quem quiser, inclusive, saber mais informações sobre limpeza energética, sobre a sessão de reiki, as sessões de terapia como um todo, eu sempre complemento com florais, com relaxamentos. Então, é um trabalho totalmente diferenciado. Então, quem quiser depois mais informações, é só mandar mensagem. E para consulta de baralho, também mandem mensagem ou por aqui, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Só mandar mensagem que nós conversamos, tá bom? Então, fiquem bem. Muito obrigada aí para quem entrou, tá bom? Para quem... O Thiago colocou que quero marcar amanhã uma consulta. Depois me chama, Thiago, que a gente marca direitinho, tá? Fiquem bem. Obrigada aí a todos que assistiram. Tenham uma semana muito, muito, muito boa. Uma semana de muita paz, de muita luz. Fiquem bem, tá? Em breve terão outras lives, prometo não sumir tanto assim, tá bom? Fiquem bem. Um grande beijo, gratidão e nos vemos em breve, tá? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.